Olá, aqui é Jair Sanches. Vamos para mais um episódio da série Sofisma, agora com o assunto mosquitos e camelos. Mas antes, inscreva-se aqui no nosso canal, assim você já recebe em primeira mão tudo que a gente for gravando por aqui, beleza? Então bora, Sofisma! Então, sofisma a gente sabe que é aquela arte rebuscada, articulada, inteligente, de pegar uma verdade para dar base para uma mentira. Então Jesus lá em Mateus 23, versículo 24, ele vai dizer aos fariseus e escribas: vocês são guias cegos, que coais o mosquito e engolis os camelos. Então essa é a nossa tônica dos mosquitos e camelos aqui no Sofisma. Hoje eu quero abordar dois textos do Antigo Testamento, porque são verdades bíblicas que estão escritas, mas são muito utilizadas de uma forma sofismática. Ou seja, se pega o texto, se arranca do contexto e joga para as pessoas, e as pessoas acreditam como se Deus realmente estivesse falando essas coisas. O primeiro texto é Isaías 1:19. O pessoal gosta demais desse texto, principalmente na hora da ministração de ofertas e dízimos no culto. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor ou o bem dessa terra. Ou se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Isaías 1:19. E tem outro versículo lá em Deuteronômio 28, que também começa o texto dizendo, que se você quiser, se você me obedecer, se você ouvir a minha palavra, ouvir a minha voz, andar comigo, e aí vem uma série de promessas de Deus, e assim, tem uma delas que vai estar escrito lá assim: você será a cabeça e não será a cauda. Bom, em primeiro lugar, será que Deus nesses textos de Isaías e Deuteronômio está falando diretamente com a igreja? Será que esses textos eles podem ser interpretados de lá do Antigo Testamento para a Nova Aliança de uma forma literal? Ou seja, será que Deus está falando lá em Isaías 1:19 que se eu fizer as coisas direitinho, se eu dançar conforme a música de Deus, se eu realmente andar nos seus trilhos, esse lance de comer o melhor dessa terra significa que Deus vai me colocar em situações boas, em receber benefícios? Ou seja, se eu fizer tudo direitinho e tudo certinho, Deus em contrapartida vai fazer com que as coisas fiquem certinhas e direitinhas? Lá em Deuteronômio, esse lance de eu sou cabeça e eu não sou cauda, será que isso era literal para a igreja? Olha, posso te deixar um pouco triste, e você talvez tenha ouvido esses textos em pregações e ministrações, lido talvez livros que mencionem esses textos, mas a notícia talvez seja um pouco decepcionante. Isaías não está falando com a igreja naquele texto de 1:19. Deuteronômio 28 também não está falando diretamente à igreja naquele texto. Estes textos estão no Antigo Testamento, Deus está tratando com Israel. Quer dizer então, Jair, que esses textos não servem em nada para nós? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que você não pode pegar Isaías 1:19 e aquelas partes de Deuteronômio 28 e ultrapassar a velha aliança para a nova aliança e colocar ferro e fogo e colocar para as pessoas engolirem dizendo que tudo vai dar certo se a gente fizer as coisas certas. Então, por que isso não é uma notícia boa? Porque Jesus, ele veio para um outro tipo de aliança. Então, em Isaías 1:19, o texto vai dizer assim: olha, se você quiser, se você me ouvir, comereis o bem dessa terra. Só que você já leu o que vem antes? O 18, o 17, o capítulo 1. Você já leu o que vem depois? Você já leu os capítulos seguintes? Então, tirar o versículo 19 desse contexto em que Deus está falando duramente, Deus não está amaciando, suavizando, Ele está dando uma dura seríssima com Israel, nesses capítulos de Isaías, e ali está o versículo 19. Então a gente arranca esse versículo 19 e traz para a igreja hoje, dizendo assim: olha, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você já emenda com o Deuteronômio e vai dizer assim: você vai ser cabeça e não cauda. Bom, esse lance de comer o melhor dessa terra não tem muito a ver com o Evangelho. Porque Jesus, quando está sendo interrogado pelo Pilatos, ele vai dizer uma frase categórica: o meu reino
não é desse mundo. Se Jesus está dizendo, o meu reino não é desse mundo, a gente não pode interpretar Isaías 1,19 dizendo, bom, se eu obedecer a Deus e fizer o que Ele está mandando direitinho, tudo vai acontecer certinho na minha vida. Então eu vou nadar de braçada. E Deuteronômio 28 está dizendo também que eu vou ser cabeça. Quer dizer então que eu vou ser chefe, eu não vou mais ser funcionário, empregado. Quer dizer então que eu vou ser o dono da empresa, não ser o trabalhador que está lá recebendo salário. Eu vou ser agora alguém em destaque. A Bíblia, em Nova Aliança, em Jesus, nunca disse isso. É um sofisma. Então esse evangelho de a gente faz as coisas certinhas do jeito que Deus manda e Deus em contrapartida faz tudo certinho para nós, infelizmente não vai ser assim. O nosso evangelho está pautado na Nova Aliança, está pautado na vida apostólica, não dos apóstolos dos dias de hoje que se autodenominam apóstolos, os apóstolos de Atos ali, aqueles que andaram com Jesus, os que vieram depois deles. Então a gente tem que olhar para eles e ver que tipo de cabeça ou cauda eles foram. A gente tem que olhar para eles e ver assim, se quiserdes me ouvir, comereis o bem dessa terra. O que é que eles viveram obedecendo a Jesus e dando a vida por Jesus? Então assim, não dá para a gente interpretar os textos assim, porque isso foge ao que Jesus veio fazer. Jesus disse, o meu reino não é daqui. Então veja bem, quando ele vem, encarna, anda entre nós, a vida terrena de Jesus nunca foi de cabeça. Basta ver quem foi a mãe dele. Ele foi gerado no ventre de uma camponesa, não da nobreza. Quando ele foi nascer, não tinha lugar para ele nascer. Então arrumaram lá um estábulo e o seu berço foi um coxo onde põe comida para os animais. Bom, isso não é coisa de cabeça ou cauda? Ou cauda ou cabeça? Bom, ele vai morar a sua infância, a sua adolescência, o início da sua juventude, numa aldeia chamada Nazaré, que se fosse hoje seria uma comunidade carente, como aqui em São Paulo temos o Heliópolis, Paraisópolis, lugares de pessoas pobres financeiramente. Tanto é que quando Natanael ficou sabendo pelo Filipe que tinha encontrado o Messias, e que o Messias vinha de Nazaré, o Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus vai tendo as coisas todas emprestadas. Ele vai celebrar a última Páscoa com o discípulo num cenáculo emprestado. Ele vai entrar em Jerusalém, ele entra sentado num burrinho, não num cavalo branco dos generais e dos imperadores, num burrinho, tudo bem que era 0 quilômetro, mas era um burrinho emprestado. E depois quando ele morre, ele vai ser sepultado, mas ele também vai ser sepultado numa sepultura que ninguém foi enterrado, mas também não era dele, era emprestado. Se a vida de Jesus fosse ser interpretada à luz de Deuteronômio 28 e Isaías 1,19, a gente vai entender que ele foi cauda, ele não foi cabeça. Ele viveu de ofertas. A Bíblia diz que algumas mulheres, como Susana e algumas outras, Maria Madalena, algumas mulheres sustentavam o ministério, ele vivia de alguns donativos e de ofertas que davam a ele. Ele passava para comer lanche na casa de alguns amigos. Jesus nunca frequentou restaurantes caríssimos. Então veja bem, não é que a gente está querendo dizer aqui que o Evangelho de Jesus nos conduz a uma vida de miséria, uma vida de dificuldades financeiras que nunca acabam, de desemprego e de pedir emprestado para os outros, etc. Não, não. O Evangelho precisa nos dar também uma vida digna. Mas cuidado com esse sofisma de entender que fazer as coisas certas vai fazer com que Deus também faça que dê tudo certo, porque as coisas não vão dar tudo certo. Então veja bem, por que então que a gente vai fazer as coisas certas? Já que não é uma regra, não é uma conta exata matemática, eu faço as coisas certas e Deus faz com que tudo dê certo. Isaías 1,19, Deuteronômio 28, eu faço aquilo que Deus manda e Deus realmente faz tudo o que eu sonho e realiza as minhas vontades. Não é assim que funciona. Mas então por que a gente tem que fazer a coisa certa? Porque somos cristãos, porque servimos a Jesus. E a ideia de Jesus e do Evangelho é que a gente se pareça com Ele. Então, se quiserdes me ouvirdes, a gente pode entender, eu vou viver nessa terra com semelhanças no caráter ao meu Senhor Jesus. Eu vou viver nessa terra e as pessoas vão me notar como alguém que socorre, que ama, que perdoa e que se parecem muito com o Senhor Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. Então, cuidado com esse sofisma de fazer as coisas certas, que Deus faz tudo dar certo. Não, a gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça, obedecê-lo, andar com Ele, viver para Ele,
por conta do relacionamento com Ele, não para que as coisas deem certo. Se você continuar vivendo o Evangelho, de fazer as coisas que Deus manda para que as coisas deem certo, me desculpe, mas você é um baita de um interesseiro. Porque o Evangelho é relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo Sofisma, Mosquitos e Camelos. Um abraço. Tchau, tchau.